A nossa irmã Adriana tem uma participação muito grande na nossa programação, ligou e fez uma pergunta muito interessante, pastor, sobre um casal que vive amigado. Ele pode tomar a ceia, a Santa Ceia no dia lá do Senhor? Não. Sabemos que existem igrejas que estão abrindo a ceia do Senhor até para crianças. E alguém perguntará, e qual é o impedimento de uma criança participar da ceia? Ou um adulto, como descrito aí, amigado, sem uma legalidade no que concerne ao casamento? A Bíblia diz em Hebreus 13:14, repetidas vezes temos citado este texto, o casamento seja por todos honrado. Quem se entrega à prostituição ou ao adultério, Deus o julgará. Então, uma situação de duas pessoas que vivem juntas sem o relacionamento de casamento, estão fora do propósito de Deus. Logo, não podem ou não devem participar da ceia. Agora, eu quero dizer que, se algum líder permite, consente, age desse modo, abrindo campo para pessoas participar da ceia nesse estado, ele é conivente. E no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, o apóstolo diz que o pastor foi dado para velar pela igreja, como aqueles que hão de dar conta delas. Se ele está velando displicentemente, negligentemente, então ele vai responder diante de Deus por isso. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Agora, com relação às crianças que participam de ceia, nós temos aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, que precedendo a ceia, deve haver um exame introspectivo, porque se tomarmos a ceia impropriamente, nós não vamos ser abençoados. Pode ocorrer conosco certo castigo da parte de Deus, e aí se dá essa situação que também a responsabilidade parte da direção da igreja. Capítulo 11, versículo 26 em diante. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aí está. Agora perguntamos, pode uma criança, 9 anos, por exemplo, fazer esse discernimento necessário que antecede a ceia? E devemos ter presente que a ceia é um memorial. Faz-se a ceia, distribuindo-se o pão e o cálice, representando, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, nos lembrando de que nossa redenção se efetiva pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe remissão de pecados fora da obra expiatória que Cristo realizou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate. Esse é o valor da morte de Cristo, resgatar-nos das trevas
e transportar-nos para o reino do seu Filho, que é Jesus Cristo. Todas as vezes que nos reunimos para essa celebração, então trazemos à memória esse acontecimento da vida de Cristo. Uma criança não tem capacidade de discernimento. E a Bíblia diz que, tomando-se a ceia indignamente, toma-se para a própria condenação. Agora eu pergunto, como é que uma igreja se reúne para a ceia e libera a ceia indistintamente para todos que estão ali, mesmo visitantes, sem qualquer compromisso com a igreja onde estão ali reunidos? Como se isso fosse uma banalidade. Então isso eu considero uma profanação deste ato sagrado que a Bíblia recomenda que façamos até que Jesus Cristo volte. Pastor, o senhor, quando está em nossa igreja e outros pastores da Igreja Evangélica da Paz, ao ministrar a ceia, o senhor sempre fala quais são os quesitos mínimos ou básicos para poder tomar a ceia, né? Quais seriam as condições mínimas? Primeiro, o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse Marcos 1:15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele ordenou em Lucas 24 e versículos 46 e 47 que o Evangelho fosse pregado. E Evangelho consiste exatamente no que diz o versículo 47 deste capítulo 24 de Lucas, começando no 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, preliminarmente, a pessoa deve arrepender-se, aceitar a Cristo como Salvador, crer na morte expiatória, vicária de Jesus Cristo para receber remissão de pecados e em seguida receber o batismo nas águas, como aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, quando a multidão, ouvindo a pregação de Pedro, se compungiu e ouviu de Pedro a recomendação sobre o que eles tinham que fazer. Versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E no versículo, então, 42, diz que o povo que aceitou, e era quase 3.000 pessoas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, distribuir ceia para quem não é batizado, para quem visita a igreja no dia da ceia e participa, ele está participando indignamente. Responsabilidade não propriamente só da pessoa, mas daquele que está presidindo, que não orienta nesse particular. Amém.